Paz do Senhor a todos que estão ouvindo as nossas mensagens, né, que estão reunidos agora para ouvir mais um trecho, mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? E eu agradeço muito a Deus por poder participar desse momento, por poder estar levando e trazendo essa mensagem aos meus irmãos. Queria iniciar esse momento, né, convidando você a orar comigo. Você pode fazer essa oração aí e no sentido de essa mensagem, essa palavra trazer, né, chegar até o seu coração, chegar até o coração de quem está ouvindo, quem está aí com você, e, enfim, né, que seja uma mensagem trazida da parte do Senhor e não minha. Pai amado Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia. Eu sei que o Senhor está à frente de tudo, eu sei que o Senhor é poderoso, sei que o Senhor é onisciente, onipotente, tudo descansa nas tuas mãos, tudo é sustentado pelas tuas mãos. E é por isso, Senhor Deus, que nós encontramos paz, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de alegria, mesmo em tempos de tristeza, mesmo em tempos de, enfim, o tempo que for, qualquer tempo que for debaixo do céu, nós encontramos paz em Ti, né? Porque sabemos que a nossa vida descansa nas Tuas mãos. Nesse momento eu quero te rogar, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que essa mensagem, que esse trecho da Tua palavra, né, que vai ser discutido agora, vai ser trazido agora, possa vir, né, até o coração de cada um que está ouvindo, até a mente de cada um que está ouvindo, né, e trazer transformação, trazer, em nome do Teu Filho amado Jesus, salvação, né, e trazer também reflexão para estar se voltando para Ti e Te buscando cada vez mais. Assim a gente pede, a gente ora em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu vou iniciar lendo primeiro versículo, um dos primeiros versículos de Isaías, né? E aí, Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que Deus está trazendo aqui, Ele está chamando, né, como se fosse ali os céus, a terra, né, a natureza, né, grandes coisas, para ouvir aquilo que Deus vai falar. E Ele começa dizendo que criou filhos, que criou para si, né, um povo, mas ele foi rebelde contra ele. E ele compara esse povo com alguns animais, o boi e o jumento, né, que eram animais comuns ali do trabalho, do campo, né, e que até eles, esses animais que são dominados pelos seres humanos, né, eles entendem quem é seu dono, eles entendem a quem devem obedecer. Mas parecia que Israel não entendia isso, né? Ele faz essa comparação que choca, né? Mas por que iniciar falando sobre Isaías, né? Falando isso, essa mensagem, trazendo isso nesse momento, né? Quando a gente, por causa desse isolamento e, enfim, tudo mais, né, a gente acaba tendo a oportunidade de ouvir mais sobre Deus, né, de se aprofundar, enfim, a própria Igreja Batista de Montes está tentando colocar mensagens aí com a frequência bem alta para que cada irmão possa ter acesso ali a uma porção da palavra todo dia, né? Mas essa bombardeio, né, de mensagens, ou enfim, esse tempo mais livre, né, não necessariamente quer dizer que isso nós estamos ficando mais espirituais, né? O pastor Leonardo tem falado sobre isso em algumas de suas pregações, né, de que irmãos estão aproveitando o tempo, né, chegaram para ele e disseram: ó, pastor, estou conseguindo, estou me aproximando de Deus, né? Mas eu sei que também pode ser que tenha gente que está num limbo, não tá conseguindo essa aproximação de Deus, né? Algumas outras coisas estão tomando o seu tempo mais do que deviam. Enfim, essa mensagem vem, né, como um alerta, né,
porque nós nunca vamos conhecer e nos aprofundar e conhecer a Deus o bastante, né? Nunca existe um nível de satisfação, né? E é por isso que a gente continua a ler, reler, ouvir sobre a Bíblia, ouvir pregação atrás da pregação, né? Ouvir pastor, ouvir amigos, né? Ouvir louvores que falam sobre isso, né? O que eu venho discutir aqui é a necessidade de continuar a buscar e se aprofundar em Deus, né? Primeiro, estabelecer a nossa diferença para Deus, né? Deus, Criador, criatura, né? Deus é onipotente, imutável, onisciente, né? Onipresente. Nós já somos limitados pela nossa não onipresença, né? O tempo que rege nossa vida de maneira tão cruel às vezes, né? Passando e não percebendo. Nosso conhecimento, né? Que encontra uma barreira grande naquilo que a gente aprende. A gente não tem o conhecimento de tudo, né? Mas ele precisa ser testado, aprendido, suor, né? Para entender algumas coisas, né? A nossa memória que é fraca, né? Já está dentro do conhecimento. Então, assim, nós temos uma distância de Deus, né, muito grande. E se aproximar desse Deus perfeito, né, é como se fosse um investimento contra a nossa falibilidade, né? Como sabemos que não somos criaturas confiáveis, né, no sentido de que os nossos atributos eles não são perfeitos, assim como são os de Deus, né, conhecer e se aprofundar e buscar estar conhecendo a Deus, conhecer o nosso dono, né, é um investimento contra os nossos erros, né, porque nele a gente pode encontrar as respostas para esses erros, né. A mensagem que Isaías traz ali, né, como um profeta que Deus separou para ir até o seu povo, para trazer uma mensagem de que viria castigo, né, através dos assírios, dos babilônios, né, porque o povo estava com um procedimento, estava vivendo de maneira que desagradava a Deus, né. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus estava vivendo de uma maneira, né, que Deus faz uma acusação tão séria que qualquer ouvinte que estivesse ali ia parar, né, para ouvir, que é que o povo não reconhecia o seu dono. Os animais, né, os animais burros reconheciam o seu dono, mas o povo de Israel não conseguia reconhecer quem era seu dono, né? Então é como se esse distanciamento, o proceder deles, a vida deles estava procedendo de um jeito que eles estavam se distanciando de Deus e esquecendo quem era Deus de verdade, né? E esse é o ponto aqui. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a melhor compreensão de quem é Deus, né? Então, o alerta que fica para hoje, né? Por que eu vou ler essa passagem, já que é sobre Israel, já que é sobre um tempo antigo, né? Se Deus, ele aprove a Deus deixar essa mensagem aí, é porque ele tinha algo para nos ensinar, né? Paulo, ele fala lá em Timóteo que toda a escritura é útil para ensinar, né? Para corrigir. Então essa mensagem vem aí para nos mostrar que esse povo de Israel, através de um procedimento que desagradava a Deus, se distanciou dele a um ponto que eles estavam esquecendo quem era Deus, né? A ponto de ser comparado com o animal, que o animal reconhece seu dono, mas Israel não reconhecia mais, né? E como é que esse esfriamento, como é que esse distanciamento, como é que essa situação se deu, né? Não é de maneira da noite para o dia, como dizem, né? Mas ela é gradual. Tão gradual e tão gentil, né? Tão devagar, que o próprio povo não reconhecia isso, né? Não entendia dessa maneira. É preciso que Deus envie um profeta, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece o coração de cada um, e é preciso que Deus envie um profeta para ir lá acusá-los e dizer, vocês estão procedendo dessa maneira e isso não é agradável a Deus, isso vai trazer consequências ruins, né? Claro que depois o profeta traz a mensagem de esperança, né, de que aquilo não é o fim, não é por causa deles que toda a descendência de Israel ia acabar, e aquele que depositar sua esperança, confiança em Deus, né, iria ter sim
uma resposta no futuro, né? E aí a gente tem lá Isaías falando sobre o Messias, né? As profecias sobre o Messias também. Mas assim, entendendo que nós, seres humanos, né, estamos distantes de Deus no sentido de que Deus é perfeito e nós temos imperfeições, né, e a gente não consegue, né, passar esse abismo por nós mesmos, né, entendendo essa nossa diferença para Deus, né, e que nós somos falhos, nossa memória, nosso conhecimento, nossa forma de pensar, ela é mutável, ela é afetada por várias coisinhas, né, e que nós somos passíveis dos nossos vícios e pecados, né, de eles nos cegarem e dominarem, entendendo que somos passíveis de todos esses problemas, né, e que esse afastamento pode ocorrer, ele ocorre geralmente de forma gradual e imperceptível a quem está envolvido, né. E como assim imperceptível? Como é que eu digo que é imperceptível? Porque não dá para não perceber que você está se afastando de Deus. Mas vamos olhar como é que estava a situação do povo de Israel, né? Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados, e nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. O povo continuava a prestar seus ritos, o povo continuava a prestar seus cultos e seus sacrifícios. O povo aparentemente não estava do jeito que Isaías estava dizendo, né? Por quê? Porque eles continuavam a prestar louvores, a prestar, né, festas, a prestar sacrifícios, holocaustos a Deus, né? Então fica difícil de notar essa sensibilidade sobre estar distante de Deus, ela é perdida. Por quê? Porque o povo estava imerso na sua própria vida, né, de pecado, nos seus próprios vícios, né, mas continuava a ser um ativo doador, um ativo, né, trabalhador na obra de Deus, um evangelista, sei lá, fazendo uma coisa ou outra, sacrificando ali e ali, né. Entretanto, o seu coração estava distante, né. Entretanto, eles não estavam mais nem reconhecendo quem era o seu dono, né. E eu peço para nesse momento você perceber como isso é possível de acontecer com a gente, né? Esse distanciamento de Deus, mesmo que a gente continue cumprindo os nossos deveres espirituais, sei lá, né? As nossas checklist ali do dia, né? Para você parar e pensar nos seus últimos momentos de devocionais, né? Nos seus últimos momentos de oração, nos seus últimos momentos de louvor, no momento que você parou para ouvir uma mensagem pelo YouTube aqui sobre Deus, né? E em quantos desses momentos, né, se você fosse uma terceira, você ali e você se vendo, você não ia chamar a sua atenção de que você estava fazendo aquilo religiosamente, né? Isso às vezes acontece, né? Isso às vezes ocorre conosco porque somos pecadores, né? E às vezes a gente pode estar se distanciando de Deus, mesmo fazendo alguma coisa que era para nos aproximar, né? O nosso coração é falho, né? E é por isso que a gente tem que atentar para isso e estar ouvindo sobre isso, né? Uma coisa que eu quero deixar aqui é que não é Deus, né? Por que a gente ora, por que a gente louva e por que é importante da gente fazer isso da maneira correta, né? Não de qualquer jeito. Em primeiro lugar é que não é Deus que precisa das nossas orações, né? Deus, ele não fica ali pedindo, né? Orem para mim porque eu preciso, isso me alimenta, isso me dá força, né? Eu fico mais forte, né? Essa é uma ideia mais voltada ali para a religião pagã ali dos gregos, sei lá, dos romanos, né? Em que o Deus, ele recebia maior poder quanto mais fiéis ele tinha, né? Então ele precisava dos sacrifícios do alimento, antes de comer eles davam uma parte, ou enfim. Mas Deus, ele não precisa das nossas orações, né? Deus, ele não precisa que você cumpra todos os mandamentos, né? Deus, ele não precisa que você, sei lá, esteja ali orando a Bíblia, né? E que isso fortalece a ele. Não, né? Nós é que precisamos nos conectar a Deus em oração, para que o nosso coração pecador, né, a nossa natureza pecadora, ela seja silenciada, o nosso espírito seja fortalecido. Nós é que precisamos cumprir os mandamentos para que o nosso
proceder aqui na terra seja melhor, né? Como a gente aprende lendo Provérbios e Eclesiastes. Nós é que precisamos ler a Bíblia, porque nossa memória é fraca, né? Nós somos falhos, o nosso conhecimento é limitado. Então a gente precisa estar ali constantemente aprendendo novamente, né? Entendendo mais sobre o Senhor através do seu Espírito Santo. Nós é que precisamos disso, né? Não é Deus que fica mais poderoso quando a gente se desapega dos bens dessa vida, dos prazeres dessa vida, mas é nós que precisamos colocar o nosso coração no canto certo, o nosso tesouro no canto certo, né? Enfim, né? Nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de Deus e do pagamento por essa dívida impagável que a gente tinha, que era o pecado, né? Então, nós é que precisamos de Deus, nós é que precisamos de todas essas coisas que Deus diz pra gente fazer, né? Então, aquilo que Deus nos ordena, né? Aquilo que Deus nos direciona para fazer, não é porque Ele precisa daquilo, não é porque aquilo fortalece Ele, mas é porque nós precisamos disso. O problema vem quando a nossa sensibilidade, né, a gente acaba se distanciando de Deus, mesmo fazendo essas coisas, mas sem estar com o propósito de fazer aquilo mesmo, né? Quando aquilo deixa de ser um momento de me aproximar de Deus e vira um momento de cumprir uma tabela, né? Cumprir um requisito, né? Então, se a gente não faz isso pensando que a gente precisa, mas é Deus que precisa, eu estou dando ali para ele ficar feliz comigo, né? A gente acaba se distanciando de Deus, e esse distanciamento faz o nosso coração perder a nossa sensibilidade sobre Deus, sobre o certo, sobre o errado, né? E isso chegou num nível tão forte lá no povo de Israel, como a gente está lendo aqui em Isaías, né, que lá no capítulo 5 Deus vai falar sobre os ais, né, e ele coloca ali a partir do versículo 18. Ai dos que prendem a iniquidade, dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apressa a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, né? Então ali era um povo que, diante daquela acusação de Isaías, né, eles estavam tão imersos na sua vida distante de Deus, apesar de cumprirem todos os mandamentos, né, que eles se prendiam ao pecado, se prendiam ao engano, né, com cordas, ele vai falar aqui, né, eles se amarram, né, estão ali juntos, né, mas mesmo assim eles dizem que Deus faça a sua obra, que Deus faça o seu julgamento, né, que se cumpra os planos de Deus, né. Então, eles eram acusados, mas eles diziam, nós já oramos, nós já amamos, nós já sacrificamos, nós já isso, nós já aquilo, né. Então, esse procedimento de distanciamento de Deus, ele pode ocorrer mesmo que a gente esteja cumprindo tabela, né, cumprindo ali situações que identificam às vezes um cristão, né. E como a gente corre risco de passar por isso no sentido de que nossa mente é fraca e se às vezes nossos pecados acabam tomando conta de uma parcela da nossa vida e que isso é um risco real, né, pra gente, como a gente deve responder a isso, como a gente deve encarar esse problema, né? Voltar para o capítulo 1, lá no versículo 18. Né? Venham, vamos refletir juntos, ou então vinde, argui-me, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus ele coloca essa mensagem para Isaías, e quando ele vai trazer a solução, né, a esperança para aquilo, ele chama para uma conversa, né, para que a gente, vamos conversar, vamos colocar isso aqui em plano, né, na mesa, para entender o que é, né? Mesmo que vocês estejam procedendo assim, mesmo que vocês estejam distante de Deus, distante de mim, no caso, né, eu posso tornar o pecado de vocês em lã, né? Posso tornar o vermelho mais vermelho no branco mais branco, né?
E a gente sabe que isso, e o próprio livro de Isaías vai falar que é através de Jesus Cristo, né, nas profecias que ele vai trazer, do Emanuel, no capítulo 9, ali, né, no capítulo 43 também em diante, ele vai falar ali sobre o Messias sofredor, né, que veio sofrer veio tomar sobre si a nossa iniquidade, né, e é por isso que a gente sai do vermelho para o branco, né, e Deus chama, vinde, né, venham, vamos conversar, venham para mim, né. Então a única maneira, né, que eu queria chegar no ponto era esse, a única maneira da gente se prevenir de, mesmo cumprindo os requisitos, mesmo cumprindo, sei lá, o checklist, oração, devocional pela manhã, oração antes do almoço, enfim, cumprindo aquelas, né, tarefas, né, a gente pode se afastar de Deus, nos distanciar de Deus, né? E a gente pode perceber isso quando esses momentos passam a ser muito mais robóticos, né, do que realmente trazer um resultado ali último de transformação, ou que você sinta ali que, né, foi uma... Não estou falando de emoção, mas de que você realmente estava imerso naquela atividade ali, ó. Vou devocionar, vou dar meu momento aqui para Deus no sentido de aprender mais sobre Ele, né? Então, a resposta para esse distanciamento de Deus é voltar para Ele, né? É correr para perto dele, porque só Ele pode tornar o nosso pecado, né, em pureza, né? Ele pode transformar, porque Ele já pagou pelos nossos pecados, né? E aí eu convido, né, cada um que esteja ouvindo essa mensagem, né, a tá ali analisando se às vezes o seu momento de devocional ou o seu momento de ouvir a palavra, ou mesmo as mensagens pelo YouTube, né, enfim, se estão sendo realmente aproveitados, né, ou se estão sendo ali só para cumprir tabela, né. Uma frase que eu ouvi do John Piper, se não me engano, ou foi do Paul Washer, foi: ore até que você esteja orando, né. Então, para você ficar ali persistindo, às vezes sua mente está em 1000 lugares, você começa a pensar sei lá, no que aconteceu há 2, 3 dias atrás, em como você... não sei o que, começa a vaguear, né, e deixa de ser uma oração e passa a ser só uma reflexão do seu dia, né. Mas é um momento ali de você estar conversando com Deus. Use a Bíblia para lhe ajudar a orar se você está com dificuldade, né. Leia ali, vá lendo, sei lá, escolha um livro, leia e vá pensando sobre aquilo, refletindo, né, meditando em cima daquilo, mas nunca trate esse momento apenas como cumprir tabela, né. Sei que às vezes o nosso coração e a nossa mente querem nos fisgar, né, nos tirar daquele momento, mas percebam que o povo de Israel, por tanto se deixar levar, né, acabou ficando tão distante que ficou insensível a esse tipo de coisa, e precisou Deus enviar o seu profeta para alertar, né, de que viria destruição por causa daquele procedimento, né. Então, que possa ter tocado o coração dos irmãos, né, que Deus abençoe, que, né, nos próximos dias a gente possa dedicar mais a Deus de forma mais intencional, né? Que Deus nos corrija se estamos errados, que Deus nos impulsione se já estamos no caminho certo, né? E que seja tudo para honrar, glorificar e exaltar o nome dele. Em nome de Jesus.